Se você precisa coletar conversões, se você precisa coletar os acessos de um site ou até colocar tags de ferramentas de terceiro dentro do seu site, você provavelmente vai precisar do Google Tag Manager. Eu sou Fernando Kanarski, trabalho com marketing digital desde 2008. Em todo esse tempo eu tenho utilizado muito a parte de métricas, a parte de coleta de dados. E para muitos casos, tanto gerenciando campanhas de Facebook, Google, eu preciso muitas vezes capturar conversões ou eu preciso colocar tags no site. Muitas das vezes, a implementação dessas tags ela pode ser um pouco mais difícil se você fizer a implementação manual. Por esse motivo, o Google criou o Google Tag Manager, que é uma ferramenta que você consegue incluir tags de pixel de conversão, pixel de remarketing e qualquer outra ferramenta através de uma ferramenta do Google que gerencia todas essas tags. Isso facilita bastante a vida de um gestor de mídia, porque você simplesmente pode fazer todo o gerenciamento de tags e pixels através de uma interface sem precisar ficar incomodando o programador. No vídeo de hoje eu queria te compartilhar uma das aulas do meu treinamento dominando o Google Analytics. Esse treinamento, além de explicar o Google Analytics, ele também explica o Google Tag Manager, que é essa ferramenta do Google para você fazer a gestão dessas tags. Essa aula ela é completamente gratuita, você vai poder então assistir e entender para que serve, como é que funciona, como é que você cria uma conta inclusive no Google Tag Manager. Eu espero que você tire bastante proveito e para poder te explicar, eu vou para a tela. Então vamos para a tela para você poder entender um pouquinho mais sobre o Google Tag Manager. Nesta aula, eu gostaria de começar a fazer uma introdução sobre o Google Tag Manager. O Google Tag Manager é uma ferramenta gratuita do Google que permite com que você consiga colocar códigos adicionais em um site sem você precisar ficar pedindo isso para o programador o tempo todo. Então, o Google Tag Manager é uma ferramenta gratuita do Google e ela também se chama gerenciador de tags do Google. Então, você vai ouvir falar na interface de gerenciador de tags do Google, mas no mercado, geralmente, a gente fala Google Tag Manager ou muita gente chama de GTM, que é a abreviação de Google Tag Manager. Para que serve o Google Tag Manager? Essa imagem, ela mais ou menos te mostra para que serve o teu Google Tag Manager. O Google Tag Manager é como se ele abrisse, essa seta vermelha aqui, é como se ela abrisse um buraco no site. E ao abrir esse buraco no site, você pode, através do Google Tag Manager, colocar qualquer tipo de código dentro do seu site. Então, uma vez que eu faça a instalação do GTM, do Google Tag Manager, no meu site e coloque ele esteja funcionando, através da interface do Google Tag Manager, dessa ferramenta do Google, eu consigo colocar, por exemplo, a tag do Analytics, consigo colocar a tag de remarketing do Google, do Facebook, do LinkedIn, seja de qual ferramenta for preciso. Eu posso colocar as informações do Google Ads, do Google AdWords, eu posso colocar em tags de e-commerce, tag de qualquer outra ferramenta. Então, qual é a grande vantagem do GTM, do Google Tag Manager? É que você pode colocar vários códigos e monitorar vários códigos dentro do seu site sem a necessidade da ajuda de um programador, porque o programador vai precisar só colocar a tag do Tag Manager no site e depois você não precisa mais pedir ajuda dele, porque você consegue, na teoria, fazer tudo. Eu digo na teoria pelo seguinte: boa parte dos códigos mais simples você vai conseguir colocar, mas algumas coisas vão depender um pouquinho de programação. Você vai ter que criar uma coisa que a gente chama de data layer, que é capturar dados do site via programação e mandar isso para o Tag Manager, para que você possa manipular. E aí que a coisa começa a ficar um pouco mais complicada. Mas eu diria que pro dia a dia, para as tags do dia a dia, você consegue resolver a sua vida no Google Tag Manager sem precisar tanto da ajuda de um programador. Então, quando a gente for fazer a parte de implementação lá na frente do curso, eu vou te mostrar tanto como é que faz a implementação manual, para que você possa falar com o programador e se você quiser fazer manualmente, quanto também como fazer a integração via Google Tag Manager, caso você queira usar o Google Tag Manager para fazer a implementação. Então, vou explicar as duas formas para que você escolha qual que seja mais interessante para o seu dia a dia, para o seu cliente e tudo mais. Já te adianto que, embora a forma mais correta seja via Google Tag Manager, para muitos clientes eu ainda faço a implementação manual, porque eu acho muito mais prático, tá? Mas aí é uma questão de gosto. O correto seria você usar o Tag Manager sempre, tá? Bom, o Tag Manager, ele tem uma categorização muito importante que você precisa conhecer já, tá? Então, primeiro, o Tag Manager é uma ferramenta que você vai ter acesso através do seu e-mail. Então, aquele mesmo e-mail do Analytics, você pode usar para acessar o Tag Manager, e isso a gente chama de usuário. Então, o teu usuário pode acessar o Google Tag Manager. Quando você entrar com o teu usuário, você vai ter contas. Então, assim como a gente tem contas no Google Analytics para os clientes, as contas do Tag Manager também são as contas do cliente. Ou seja, para cada cliente que você tiver, você vai criar uma conta para que você possa colocar, então, os seus códigos e tudo mais. Dentro da conta é onde você vai ter o container. E é aqui que a mágica acontece. O container
é a criação é um código que você vai colocar dentro do site, e esse código ele vai abrir então essa brecha, ele vai abrir esse buraco para que você possa colocar os outros códigos. E aí é dentro do container, então, que você vai colocar as tags. E essas tags são basicamente essas informações então que você vai pegar do Google Analytics, do Facebook, de tag de remarketing, do e-commerce, botão do WhatsApp, enfim, qualquer código de HTML que você precise colocar no site, você teoricamente não precisa mais pedir para o programador, você pode sim inserir via Google Tag Manager. E para que essas tags funcionem, elas precisam de acionadores. O que é um acionador? É você falar basicamente onde você quer que esse código seja disparado. Então assim, vai ter tags que você vai ver que a gente coloca no site todo. Então é fácil, você só coloca e pronto, está resolvido. Agora, tem códigos e tem tags que às vezes você vai querer colocar somente, por exemplo, na home, ou numa página de produto, ou em alguma página específica. E aí você vai poder então escolher um acionador. Esse acionador está ligado também àquele assunto que a gente falou de monitorar, por exemplo, ações de botão, de clique, de rolagem. Tudo aquilo a gente vai transformar em acionadores para que a gente possa pegar ações do site e possa depois monitorar todas essas ações. Então, esses termos aqui são muito importantes. A gente vai usar bastante no curso quando a gente for fazer a implementação. Então, lembre, usuário é o teu usuário de e-mail, conta vai ser o cliente, container é exatamente onde você vai colocar os seus códigos, e aí as tags são exatamente as tags que você vai colocar então de cada um dos serviços. Lembrando que para que elas funcionem, você vai necessariamente escolher um acionador para escolher se essa tag vai ser ativada ou não, em que página ela vai ser ativada ou não. Então, essa estrutura ela é bem importante para você lembrar quando a gente for para a ferramenta, tá? E aí, quando a gente for criar então o Google Tag Manager, eu basicamente vou criar então uma conta. Na hora que eu criar a conta, eu vou colocar as informações e depois ele vai pedir qual é as informações de container e eu vou colocar as informações do container, tá? Então, é meio parecido o processo com o Google Ads, lembrando que é um processo completamente à parte. São duas ferramentas, quer dizer que no dia a dia, na teoria, a gente vai usar duas ferramentas. O Analytics para coletar os dados e processar e o Tag Manager para ajudar nessa coleta de dados. Para muitos dos casos você vai precisar do Tag Manager para processar, enfim, para coletar essas informações, tá? Lembrando que quando você cria uma conta no Tag Manager, ele vai gerar então esse código aqui. Lembra que eu te expliquei na aula passada que o código do Google Analytics você coloca em todas as páginas do site? Aquele código você só coloca se você for fazer manualmente. Se você for fazer via Tag Manager, é esse código que você coloca. E depois eu vou te ensinar como colocar as tagzinhas bonitinhas do Analytics dentro do Tag Manager. Então lembre, o Tag Manager é como se fosse um passo antes do Google Analytics. Ou você faz tudo manual no Google Analytics, você pega o código e coloca no site. Ou você cria o Tag Manager e depois via Tag Manager você pode colocar. Qual é a vantagem de fazer pelo Tag Manager? É que além do Analytics você pode colocar vários outros códigos sem precisar ficar pedindo para o programador toda vez que você precisar colocar. Então isso facilita bastante a administração de site, enfim, a gerenciamento das campanhas e tudo mais. E aí onde que você vai colocar esse código? Então você vai colocar esse código, lembra da nossa aula de HTML lá no começo? Você vai colocar esse código, uma parte dele no título, aqui no header, e a outra parte no conteúdo. É exatamente o que ele está explicando aqui. Ó. Então, quando você for criar, a gente já vai criar, você vai ver que ele já dá as instruções, inclusive, de onde colocar as tags e tudo mais. Basicamente, é isso que você passa para o programador. E, na teoria, uma vez que você faça isso, você não vai precisar mais pedir para o programador, porque todo o restante você vai conseguir fazer pela interface. E quando você entrar na interface, você vai ter uma interface mais ou menos parecida com essa, onde você vai poder então escolher a conta, depois você vai poder então colocar os containers, vai poder escolher o container, vai poder criar o container, e aí você vai poder gerenciar as tags e os acionadores, tá? E toda vez que você adicionar uma tag, você vai poder escolher que tipo de tag você quer, aí você vai poder escolher qual é o acionador, ou seja, como é que essa tag vai ser disparada, e lembre que toda vez que você adicionar uma tag nova aqui, seja a tag do Facebook, do LinkedIn, do Google, enfim, qualquer outra tag que você coloque aqui, toda vez que você colocar aqui, clicar no botão enviar, essa tag automaticamente ela vai ser publicada no seu site. Ou seja, você não vai precisar ficar enchendo o saco do programador na teoria, porque você vai conseguir fazer tudo por essa interface aqui, o gerenciamento das suas tags, dos seus códigos. Isso pode facilitar bastante o seu dia a dia. Só lembre, obviamente, quando a gente for mexer, eu vou te mostrar com mais detalhes, que toda vez que você insere uma tag aqui, para você publicar ela, ou seja, para ela funcionar, você precisa clicar no botão enviar para que ela seja publicada no site. E aí depois você vai saber se isso realmente está funcionando. Feito isso, vamos dar uma olhada como é que seria então isso na prática. Então, vou entrar aqui no meu Google Analytics. Eu tenho aqui o Google Analytics que a gente estava criando na aula passada. Vou clicar aqui no topo e aqui no topo vai ter o botãozinho do gerenciador de tags, que é a mesma coisa que o Google Tag Manager. Se você procurar por gerenciador de tags ou Google Tag Manager no Google, você vai cair na mesma ferramenta, tá? Então eu vou partir do pressuposto que você já tem uma conta do Analytics que a gente já criou e a gente vai criar então aqui uma tag para o nosso Google Tag Manager. Então eu não tenho nenhuma por enquanto. Vou clicar aqui em primeiros passos para que ele abra o Google Tag Manager para a gente criar então esse nosso primeiro container e tudo mais.
Então tá aqui, ó. Essa é o meu usuário, né? Minha conta, que é o fdl.digital. Eu vou clicar aqui em criar conta para criar então o meu primeiro cliente. Então, vamos fazer aqui, o meu cliente pode ser o curso Analytics. Vou escolher o país, só por questão de termos e tudo mais. Se eu quero compartilhar as informações de forma anônima com o Google ou não, é bem parecido com aquela informação que a gente tem no Google Analytics também. E se eu quero vincular, por exemplo, a organização atual, lembra que a organização era aquele nível a mais? Então você já deixa automaticamente aqui marcado. Então, aqui eu estou criando a conta. Então, essa conta é como se fosse o meu cliente. Debaixo da conta, eu vou ter o container, que é justamente então onde eu vou colocar as minhas tags. E aí esse container, ele pode ser um web, que geralmente é para páginas, para sites HTML, enfim, sites tanto para desktop quanto para celular. Ou eu posso também criar para iOS e para Android ou para páginas aceleradas do Google. Essas páginas aceleradas são páginas que são uma versão reduzida dos sites e que geralmente elas são muito mais otimizadas para o celular. Isso aqui quem trabalha com SEO se preocupa bastante, inclusive. Então, se você tiver algum projeto, inclusive de AMP, você sabe que você pode criar um Tag Manager para o AMP também, se você precisar. Mas, via de regra, para a maior parte dos clientes, a gente utiliza então web. Vou colocar o site aqui, cursoanalytics.net. E vou criar então nossa conta e o nosso container. Aqui tem os termos de uso, eu também aceito e sim. Pronto. Então agora ele está criando a primeira conta no Tag Manager e automaticamente ele também já está criando o meu primeiro container, que é onde eu vou colocar as minhas tags. Pronto. Aí já apareceu automaticamente aqui o código que eu tinha acabado de te mostrar. Então é esse código que você vai colocar no site, que você vai pedir para o programador, ou você vai colocar no site, no head, ou seja, no cabeçalho do site. E esse código você vai colocar no body, que é a parte de baixo do site. Eu te diria, a grosso modo, que cada código desse aqui está abrindo meio como se fosse um buraco dentro do seu site. Então eu estou abrindo 2 buracos. Dentro desses buracos eu vou conseguir colocar todas as informações, todas as tags que eu quiser, fazer todos os ajustes que eu precisar. Então, a grosso modo eu posso te dizer que é exatamente isso, sabe? Cada código desse me permite que eu coloque outros códigos, inclusive o código do Analytics que eu posso colocar depois, tá? Sobre a implementação disso, eu vou te mostrar com mais detalhes na aula de implementação de código depois, tá? Eu vou te explicar como fazer a implementação tanto manual quanto via Tag Manager. Então não se preocupe, porque eu vou voltar aqui nessa tela te explicando a parte mais prática, tá? Mas por enquanto eu queria que você entendesse a lógica do Google Tag Manager. Bom, feito isso, feita a implementação, aí eu tenho a interface então do Google Tag Manager. Essa interface permite então que você crie tags, que você crie os acionadores. Se necessário, você pode criar as variáveis, que são algumas coisas extras e dinâmicas que você pode colocar nas suas tags. E toda vez que eu criar uma tag aqui, eu clico no botão enviar e pronto, automaticamente vai ser publicado. Então, lembre, existem 2 formas de você fazer a implementação do Google Analytics. Ou você vai lá no Analytics, vai lá em administrador e pega aquele código específico que o Google Analytics vai te dar. Então, aqui em informações de acompanhamento, eu venho aqui em código de acompanhamento. Então, ou eu coloco esse código aqui dentro do meu site, que é o código automático do Google Analytics, eu poderia te dizer. Ou eu venho aqui no Tag Manager, faço a implementação do Tag Manager e depois, dentro do Tag Manager, eu vou criar uma nova tag. E dentro das tags que eu tenho aqui, tem uma opção chamada, inclusive, Google Analytics. Tá? Então, eu vou vir aqui em adicionar, vou escolher aqui que tag que eu quero e você vai ver que está aqui, ó, a tag do Analytics. Então, ou eu faço por lá, ou eu faço por aqui. Se eu fizer por aqui, é só eu colocar esse código no topo do site. Se eu fizer pelo Tag Manager, primeiro eu faço aquela implementação do Tag Manager e depois eu posso vir por aqui e posso escolher. E aí, olha que legal. Além do Google Analytics, eu tenho dezenas de outras tags que eu posso colocar. Então, assim, se você tem um site que é muito mais restrito, você não é programador, você sabe que você vai ter mais dificuldade, talvez seja interessante você usar o Tag Manager, porque aí você consegue fazer tudo isso pela ferramenta aqui. Você não precisa ficar pedindo para o programador. Ou às vezes é um site legado, às vezes é um site muito mais complexo, às vezes é muito mais fácil de você fazer a implementação por aqui, porque aqui já tem vários códigos prontos, várias implementações, e você vai descobrir que tem um mundo de tutoriais, inclusive, para coisas que, caso eu não explique aqui, ou caso você tenha dificuldade, existem tutoriais explicando como fazer praticamente qualquer tipo de integração, qualquer tipo de configuração via Tag Manager. Então, com isso, agora você entende um pouquinho do Tag Manager. Eu sugiro que quando você for criar, você já crie, então, o Google Analytics para você ter o código para monitoramento do site, mas você faça a implementação via Tag Manager. Lembrando que no curso eu vou explicar das 2 formas, como fazer manual e como fazer via Tag Manager para que você possa escolher. Te aviso que
Embora eu prefira fazer via programação, o jeito mais correto que você deve fazer, até para você não ter problemas no futuro, é via Google Tag Manager. Então eu vou tentar focar o máximo possível das implementações e das coisas que eu vou te explicar aqui, principalmente do próximo módulo, usando o Tag Manager. Bem, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dê um like. Se você tiver qualquer comentário, por favor, deixa aqui nos comentários, na caixinha de comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. E lembre que esta é uma das aulas do treinamento Dominando o Google Analytics, que tem mais de 50 aulas. Esse treinamento está disponível, tem um link aqui inclusive na descrição. Se você tiver interesse, você pode adquirir, você pode começar agora a aprender muito mais sobre o Google Analytics e aprender muito mais sobre o Google Tag Manager.